Olá, você que está ouvindo agora mais um episódio do LaCast, o podcast da Lacomp. Eu sou o Kleiber, o seu host. Estou aqui com o Vini Teixeira, o meu co-host. Fala, Vini. E aí, pessoal? E estamos aqui com a honra incrível de ter um episódio sobre saúde mental com o psicólogo, pastor, teólogo, psicanalística clínica e formação, como diz o Instagram dele, Alex Ferreira. Certo? Uma boa noite a todos e espero nessa noite contribuir de alguma forma. E vamos trocar experiência, né? Vamos conversar, né? Sobre o tema que vai ser proposto. Justo, justo. Então, pessoal, o que é que vocês vão fazer agora, basicamente? Vocês vão já deixar o like no YouTube, vão compartilhar esse vídeo com seus amigos, seus colegas e tal, porque o assunto agora vale pra todo mundo, tá? O tema de hoje é pra todo mundo, não só pra galera da computação. Então, você vai ouvir quietinho aí no seu Spotify, mas acessa lá o YouTube da Lacomp, você vai colocar lá Liga Acadêmica de Computação UFAL, Lacomp UFAL também serve. E você vai lá, deixa o like, comenta se você achar alguma coisa interessante nesse episódio que vale a pena ser comentado. E você também pode acessar o Instagram da Lacomp, um @lacomp.ufal. É lá que nós postamos coisas envolvendo não só esse projeto, mas também os outros projetos de extensão da Lacomp. Então, sem mais delongas, bora pro episódio! Pois muito bem, vamos começar agora o nosso queridíssimo episódio sobre saúde mental. E antes de falar sobre saúde mental especificamente, eu gostaria de saber do senhor, é, o que a psicologia ela busca estudar necessariamente? Qual o objeto de estudo da psicologia? São as pessoas? São os problemas, os transtornos mentais que as pessoas podem adquirir ou já nascem com? O que exatamente a psicologia ela vai buscar estudar nesse momento? Então, Júnior e demais ouvintes, a gente pegando o termo, né? A psicologia é uma ciência, né, como qualquer outra. Então, psico vem da uma variante da palavra psique, que significa mente, e logia, estudo da mente. Tá? E uma coisa que desde já eu queria pontuar, que às vezes as pessoas ficam até com aquela dúvida, e, bom, em que caso eu devo procurar um psicólogo, em que situação eu procuro um psiquiatra, né, que também é um médico que caminha muito nessa área também de entender a mente humana, tá? E para nesse momento, né, a gente entende que o certo e o correto, o primeiro caminho é se procurar um psicólogo para depois, posteriormente, se procurar um psiquiatra, né? E uma das diferenças básicas entre os dois é que o psiquiatra ele pode medicar e o psicólogo não, tá? Nós trabalhamos, nossa ferramenta de trabalho seria a psicoterapia, tá? Então, muita gente imagina assim, eu vou sentar diante de um profissional que ele vai me ouvir e a gente vai conversar, mas esse ouvir não é um simples ouvir, né? É uma escuta especializada e baseada também, quando nós devolvemos ou fazemos a devolutiva, né? Baseado numa teoria, numa abordagem, né? Alguns anos de estudo, então esse é o processo psicoterápico, né? Então, tudo que envolve o ser humano, já que a nossa mente, é bom que a gente já tenha esse conhecimento, a nossa mente é quem comanda tudo, né, no nosso corpo, e a saúde mental ela é muito negligenciada. Vemos muito hoje nos nossos dias assim, a preocupação com a parte física, né, a parte de alimentação e outras, até a parte médica em diversas situações, mas quando se trata de cuidar da mente, as pessoas têm negligenciado bastante. E recentemente nós vivemos um episódio que mudou assim drasticamente essa visão, né? Que foi
nós estamos agora de uma forma amena e saindo de uma pandemia, mas os especialistas, enfim, até essa questão do censo, e a gente aguarda muito nós profissionais da saúde, que seja feitas essas estatísticas para a gente saber como é que está o nível de ansiedade, o nível de depressão, a questão dos transtornos na população, mas a gente já tem uma ideia de que os números serão alarmantes, tá? Depois dessa pandemia. Então, basicamente, a psicologia ela se debruça nisso, né? De estudar a mente humana. E é uma coisa muito complexa, porque a mente humana, e tanto na sua subjetividade, e quando a gente tenta entender emoções, quando a gente tenta entender comportamentos, quando a gente tenta entender padrões, né? Claro que tem a parte biológica da mente, a questão dos neurotransmissores, e aí já entra um campo da psicologia chamado neuropsicologia. E, enfim, a psicologia parece uma coisa simples, mas é uma coisa muito complexa, né? Quando se trata de a gente entender, estudar e compreender a mente de um ser humano. E até pegando o ganchinho, Júnior e Vinícius, né? Como vocês trabalham na área de computação, né? Então a ciência até reconhece que nem hoje o computador mais moderno, mais sofisticado que exista, ainda não chega nem perto da mente humana quando se trata das suas conexões, né? Das suas sinapses. Bom, Isso com certeza, né? Assim, né? a mente é um grande mistério ainda pro ser humano. Desvendá-lo Pois é. é outro nível de entendimento, né, do ser humano. E tem não só essa questão, né, do entender a mente como conexões, mas muitas vezes tem a própria questão metafísica da coisa, né? Se a mente realmente é algo puramente física, ou se tem algo mais metafísico mesmo, algo mais divino, talvez. Algumas pessoas acreditam que a mente humana ela tem mais a ver com o dom da consciência, tem mais a ver com algo que nos diferencia dos animais, algo místico, divino, religioso, talvez, né? Então, entender a mente humana pode ser um caminho bem árduo ainda, então realmente, a gente da computação não tá perto não de chegar aí ainda. Pois é, bem longe. E até A gente até tenta, né? Algumas coisas tenta, a gente para tem inteligência aproximar do artificial. pensamento humano. Mas aproxima do pensamento humano e tudo mais, mas não é a mesma coisa, né? E acho que o intuito realmente é tentar chegar o mais próximo possível, mas eu não sei, eu não acredito que vai chegar, não. Eu também acho bem difícil, cara. A ciência, né? A gente, assim, comparar com talvez 100 anos atrás, né? O que é que as pessoas achavam que elas não teriam e a gente tem hoje, né? A gente tá, todo Pois mundo, é. cada um na sua casa, no conforto, num dispositivo, e a gente tá conseguindo transmitir nossa voz pro pessoal, assim, com um pouco delay, né? Com essa facilidade. Então, assim, o ser humano, ele realmente é interessante. Mesmo que exista um limite, eu acho que vai ser bom de assistir esse limite chegar, né? Acho que só isso já vai ser uma Uhum. experiência interessante. Mas, pastor, eu vou chamar de pastor porque frequenta a igreja, né? Então tenho esse costume já. O senhor falou aí sobre a área de estudo da psicologia e como que ela é ampla. A psiquiatria, a neurociência teriam essa ligação forte com a psicologia? A gente já assume intuitivamente, né? A ligação da psiquiatria e da neurociência com a psicologia. Mas em algum momento do curso de psicologia você encontra ligações fortes e assuntos estritamente neurocientíficos ou psiquiátricos? Ou ele é muito bem demarcado durante o curso de psicologia? Então, Júnior, não, a gente tem sim uma relação muito forte. A questão que às vezes se faz uma crítica é o seguinte, né? Como
como a medicina ela é muito, vamos dizer assim, tenta esse caminho da maior exatidão possível, né? E é como se dissesse, é como se ela restringisse o ser humano apenas como eu disse mesmo, a questão biológica, né? A questão de proteínas, a neurotransmissores, as conexões elétricas que nós chamamos de sinapses, enfim. Então, muito resumido, assim, com muita exatidão, né? E localizar áreas do cérebro, por exemplo, que a psiquiatria faz, que, por exemplo, a amígdala, que é a região das emoções, né? E essa região da amígdala com o tálamo, e é a região de que chama-se, né? Um nome até meio complicado, tá? Que é assim, o sistema mesolímbico, que é o sistema de recompensa, de prazer. Então, a medicina faz muito isso, tá? De localização, situar áreas do cérebro, e aí, quando eles estudam o cérebro, e aí dividem, né, a questão dos lobos, aí lobo frontal, occipital, enfim, trata-se dessa localização, né? Tem a questão do córtex, e essa parte assim mais, vamos dizer assim, mais próximo da nossa testa, por exemplo, é que a parte mais que, segundo a ciência e a medicina, é essa parte que precisamente nos diferencia dos animais, Júnior e Vinícius, a parte do córtex pré-frontal, que é justamente essa área que se localiza os pensamentos, enfim, a nossa forma, a nossa inteligência, enfim, a nossa forma de como nós resolvemos, lidamos com os problemas. Então, o córtex pré-frontal é que nos diferencia basicamente dos outros animais, né? Então, é o que faz o ser humano se destacar, né? Então, como eu disse, a crítica que nós fazemos até aí tudo bem. Mas como você dá exatidão a algo como algo subjetivo como alegria, né? Como tristeza, como a frustração, decepção, coisas que assim não se tem propriamente como a gente ter aquela segurança de dizer assim, não, porque tal área que achamos que está localizado no cérebro vai ter que ser essa área, tá? Então, essa restrição de dizer assim, não, a emoção, a certas emoções devido a certas proteínas, algumas moléculas, enfim. Então, forçar muito, ao meu ver, uma exatidão. E aí, a gente vai tirando, eu até gosto de testar esse termo assim, a gente vai tirando até o encanto de ser humano, essa coisa assim como você até citou hoje, Júnior, a questão do mistério, a questão de que ainda temos que muito a conhecer sobre nós mesmos, né? Então, a psiquiatria e a neurociência, né? Claro que elas contribuem e todo conhecimento, na medida que ele contribui, é sempre bem-vindo, mas a crítica que nós fazemos é quando ela se destaca, e aí como se esse tipo de conhecimento fosse o mais correto, mais certo, quando eu acho que, na verdade, todos os conhecimentos devem dialogar, né? E complementar e se relacionar da forma que possa contribuir na construção de um conhecimento maior, né? É isso. Entendi, entendi. Que interessante. Existiria alguma rivalidade entre essas áreas? Porque às vezes acontece muito de discordância, né? Aham. Seria.
falando um pouco mais do histórico, né, do estudo da mente e tudo mais, essas coisas assim. ahn, Houve um ponto em que tudo isso era a mesma coisa e no final ele se separou porque eles seguiram caminhos diferentes ou estudavam, precisou se especializar mais. Ou, por exemplo, a psiquiatria e a psicologia eram a mesma coisa, a neurociência era a mesma coisa. E a partir de um ponto específico não era mais possível uma pessoa ser especializada nisso tudo ao mesmo tempo, por causa da quantidade de coisas que nós conhecemos. Foi isso que aconteceu durante o desenvolvimento desse estudo ou foi algo que sempre foi bem separado, demarcado, né? É, a, na verdade, Júnior, assim, né? A medicina e ela chegou num ponto, numa hegemonia, né? Houve épocas em que, assim, contrariar o saber médico era uma coisa muito, viu? Eu diria assim, até um risco muito grande, né? Da forma que se foi construído isso. Porque está muito ligado à questão assim da figura do médico, por exemplo, naquele sujeito que é nas mãos dele está tanto a vida como a morte, né? Ou seja, os indivíduos estão na mão dele. Então, assim, é algo assim surreal para se a gente pensar assim de todo o poder que é dado a uma área específica uma área específica científica, né? Nesse caso, a medicina. E, essa questão, Júnior, assim, sempre foi delimitado, né? Até porque a psiquiatria, a neurociência, a própria psicologia são ciências relativamente novas, né? E desde já eu queria citar o Freud, né? Que é o teórico da linha que eu sigo. Ele é médico de formação, tá? Especificamente neurologista, só que ele começou a perceber, e aí estudando, ele começou a perceber assim que quando ele começou a estudar os traumas, quando ele começou a estudar outros aspectos humanos, então ele se deparou com essa situação. Bom, onde localizar isso no cérebro? Como é que eu vou localizar um trauma se é uma coisa muito subjetiva? Não tem como, tá? Ele percebia que, assim, sintomas eram coisas muito comuns relacionadas à doença, mas aí o interesse dele era explicar a origem desses sintomas. E quando, em sua investigação, por exemplo, né, a investigar sintomas, a investigar a a questão da pulsão, o termo que ele usa na sua teoria, as pulsões, e entender toda essa complexidade. Então, esse médico, né, esse neurologista, se distancia um pouquinho e aí ele contribui também para o surgimento dessa nova ciência, a psicologia, né? E uma das críticas que Freud até hoje ele recebe é que assim a sua teoria a, segundo a ciência, ela não tem assim fundamentos ou embasamentos científicos concretos, tá? É o tipo de coisa assim. O entendimento é bem interessante, mas cientificamente são coisas que não se podem provar. E isso para a ciência é uma coisa inadmissível, né? Porque se tal conhecimento não pode ser provado, então ele é descartado, tá? Então, Júnior e Vinícius, essa questão eu vou restringir assim a psiquiatria, a psicologia, porque a neurociência ela vai passear entre essas duas aí. Mas foram sempre delimitadas, né? Chegou um tempo que assim, e até hoje assim é uma rivalidade, porque tem alguns profissionais que acham que a medicação ou o processo medicamentoso já resolve, e aí estudos comprovam que os medicamentos servem apenas como paliativos, eles não atacam a origem dos sintomas, eles assim ajudam a controlar, a,
até certos sintomas sumirem, mas a origem em si ele não resolve, né? Por isso que muitas vezes o ideal é que haja essa parceria, né, entre o psicólogo e o psiquiatra, porque não tem um método mais eficaz do que a junção da psicoterapia, que é a ferramenta que o psicólogo usa, e o conhecimento médico do psiquiatra e o seu método de utilização dos medicamentos. Tá? Mas sempre foi uma coisa bem delimitada. Mas não só com a psicologia, mas eu acredito que nas outras áreas de saber, né? Quando a medicina chegou esse posto hegemônico e principalmente nessa condição, né, do profissional, do médico, se aquele ser, aquele indivíduo que os outros indivíduos estão na mão dele, ou seja, aquela ideia de que nas mãos dele está a morte e a vida, então isso, de certa forma, assim, para um diálogo com outras ciências, né, dificultou bastante. Não, quando eu falo em dificuldade, não que já seja impossível o diálogo, mas essa posição, né, que a medicina foi posta, né? Mas, a meu ver, como eu já citei hoje, eu acho que contribui bastante quando há esse diálogo, quando há essa troca, enfim, essa parceria entre os diversos saberes. Tá? Uhum. Eu e o Kleber, a gente sempre comenta sobre ver assuntos de vários ângulos, né? Eu acho que se tem esse diálogo entre essas áreas de estudo, meio que pode dar soluções diferentes para um problema e pode acabar dando uma solução até mais eficiente, né? Mas eu concordo contigo. Eu acho que esse diálogo entre as áreas é interessante. Isso acontece também muito na área da computação. É um pouco, né, um pouco diferente, claro. Sempre vai ter, por exemplo, algum problema que a gente precisa resolver e a gente precisa tentar resolver de várias formas, né, para ver qual que é a que se encaixa melhor na situação. Na psicologia, você pessoalmente como psicólogo, você tem algum método que você tenta sempre aplicar a mesma pessoa ou você vai analisar a pessoa e vai aplicar um método diferente, assim? Pronto. Vinícius, isso é bem interessante. Olha, cada pessoa é única, tá? E, por exemplo, muitas pessoas não imaginam isso. Depressão nunca é a mesma para todas as pessoas, mas depressão é algo que é único para cada pessoa, assim como ansiedade, assim como outro tipo de transtorno. E, e aí, tendo conhecimento disso, né, vocês imaginam a complexidade que é o trabalho, né, o nosso trabalho como psicólogo, né? Então, muitas vezes, quando a pessoa recebe, como eu já citei, um diagnóstico de depressão, aí muitas vezes, antes de procurar um profissional, aí ela vai lá no Google e aí vai lá pesquisar aquelas características e acha que todo depressivo naquela página, naquele site que ela encontrou, vai ter todos aqueles sintomas. E não, tá? Então, cada transtorno, eles têm as suas características específicas, mas mesmo assim, para cada pessoa, ele é diferente, tá? E, a, e é nessa linha que há o pensamento, a dinâmica, a prática no qual o nosso trabalho ele vai sendo construído, tá? E como eu citei agora há pouco, a complexidade que né, de, de tratar indivíduos dessa forma, né, sabendo que ele é um ser único, a sua individualidade, tá?
E e tem situações que a gente também, assim, deve-se ter um extremo cuidado, porque a, nem sempre, por exemplo, assim, né? Às vezes nós imaginamos assim, eu vou dar um exemplo mais prático, né? Às vezes, aquilo que para quem está enxergando de fora, né, isso é um problema, mas para a própria pessoa não é um problema. Ela consegue, ela consegue lidar com aquilo. Talvez quem esteja de fora diga, mas você precisa se tratar, você precisa procurar ajuda, mas para a própria pessoa talvez aquilo não seja um problema. Tá? Por exemplo, hoje, segundo dados da OMS, o nosso país, Brasil, em termos de casos, hoje, o último dado que eu tive acesso apontava quase 12 milhões, enfim, mas, segundo a OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, tá? E aí, a gente ouvindo um dado como esse, imagina assim, tentando entender, mais Vinícius e Júnior, todos nós temos ansiedade, tá? A questão é o seguinte, o que eu chamo, aquela ansiedade boa, aquela ansiedade que a gente consegue controlar, lidar, que a maioria das pessoas consegue fazer isso, tá? E aí há os casos daquela ansiedade no qual se perde o controle, e essa é que exige o tratamento, exige o acompanhamento. Mas quando falamos a ansiedade, é nessa dinâmica, tá? E até o termo ansiedade não é uma coisa assim, mas ela representa um conjunto de outras situações que se engloba na ansiedade. Por exemplo, transtorno de pânico é uma variante da ansiedade. A compulsividade é uma variante da ansiedade. E a própria ansiedade tem os seus graus, e aí a ansiedade generalizada, tá? Com relação a sintomas, por exemplo, nem sempre, pronto, um sintoma muito comum de uma pessoa ansiosa é roer unhas, mas não significa que todas as pessoas que roem unhas já a sua ansiedade já está fora de controle, tá? Pessoas que têm a sudorese nas mãos, as mãos ficam suadas, tá? Nem sempre isso, todas as pessoas que suam as mãos, ansiedade, apenas na investigação pode ser um indício de nervosismo ou a pessoa soa, por exemplo, só quando é exposta a falar em público. Então, assim, todas essas situações têm que ser analisadas para que a gente chegue num diagnóstico e chegue num caminho, enfim, numa linha que possa ser trabalhada com o indivíduo. E aí eu quero frisar isso, né? E dentro do contexto da psicoterapia, cada sujeito é único. Por isso que muitas vezes a gente ouve, cada caso é um caso. Pronto, então há verdade nisso, em dizer assim, cada caso realmente é um caso. Também tem a questão de que ansiedade e depressão são doenças multifatoriais, correto? Então, não necessariamente a fonte pode ser diferente. Era até isso que eu queria perguntar. Se existe a ideia de uma predisposição para ter ansiedade ou para ter depressão, talvez até uma predisposição genética. Se você tem um ancestral, por exemplo, que desenvolveu depressão, se vai passar para os descendentes, ou se é uma questão mais de ambiente, né? A criança, ela observa os pais, e se os pais são depressivos, se os pais são constantemente estão demonstrando ansiedade, a criança talvez desenvolva também uma predisposição a esses transtornos. Isso acontece de fato? Essa Sim, viu, Júnior? Tem a questão genética, sim.
e a questão ambiental, tem a questão é o termo, exatamente, esse termo que você citou, uma questão é uma questão multifatorial mesmo, tá? Então, até porque a nossa carga genética é uma coisa bem interessante, né? E, e isso é transmitido através do nosso DNA. E aí esse conhecimento, né, que nós temos, a medicina nos ajuda a entender isso, né? Então, assim, quando se trata de transtornos, essa questão genética também é uma coisa muito, muito relevante, né? Como você citou, a questão ambiental, a questão social, questões econômicas, tá? A questão familiar. Então, questões mais específicas de relacionamento pai e filho, mãe e filho, irmãos, ou seja, então, assim, muitos fatores, né? Para você ter uma ideia também, até a questão existem dados, por exemplo, que os solteiros eles têm uma maior predisposição para depressão. Casado, pelo fato de ser casado, e aí num ambiente saudável, já diminui essa predisposição. Tá? Solteiros e viúvos, né, que têm assim, um maior potencial. Tá? A questão esse histórico familiar, assim, de que uma geração após a outra já teve depressão também, ou a próxima geração já vai levar essa carga, né? Mas não significa que por ter o potencial vai se desenvolver, né? Mas as chances aumentam, tá? Então, todas essas questões, Júnior, são sim levadas em conta, viu? Para a gente entender a dinâmica tanto da ansiedade, como da depressão, como de outros transtornos. Alex, você tinha comentado agora sobre, né, essa questão de solteiros terem mais probabilidades de desenvolver alguma depressão, etc. A gente também comenta muito aqui nesse podcast sobre as nossas rotinas na faculdade, né, na universidade, como a gente lida com o nosso tempo livre, etc. Será que ter uma rotina fixa ajuda a diminuir a ansiedade? Porque eu, pessoalmente, eu sinto que quando eu tenho coisas para fazer no meu dia, eu não fico ansioso assim quando comparando aos dias que eu não tenho compromisso. Como que funciona isso no ser humano? Então, Vinícius, olha, nem sempre a gente fazer diversas atividades né, pode ser até um sintoma, já é um dos sintomas da ansiedade, né, que nós chamamos de perfeccionismo, né? Aquele tipo de pessoa que quer fazer várias coisas ao mesmo tempo e aí achando que, talvez até com essa falsa ideia, não estou dizendo que não estou apontando nenhum caso específico, não, mas assim, mas o perfeccionista tem esse aspecto, né, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, com aquela ilusão de que está preenchendo o tempo, e aí, mas na verdade é um aspecto da ansiedade, tá? Quando eu citei agora a questão dos solteiros e os viúvos, é a questão eu queria chegar na questão da solidão mesmo, tá? E como nós lidamos com isso, esse fenômeno da solidão. Embora que de uns anos para cá, né, chamou muita atenção dos especialistas essa questão de muita gente se queixar, por exemplo, dizer assim, olha, às vezes eu estou rodeado de tantas pessoas, mas mesmo assim eu me sinto só, né? Então essa expressão, a forma como é dita isso, então chama a atenção de que um aspecto muito particular da solidão. Então, nem todo mundo está preparado para a solidão, tá?
E aí também eu queria pontuar algo interessante, Vinícius, que é assim, existe uma diferença entre solidão e solitude, tá? A solitude eu vejo como uma coisa benéfica, porque a solitude seria mais ou menos assim, a gente tirar aquele tempo para nós mesmos. Aquele dia que a gente diz assim, sabe de uma coisa, hoje eu vou para determinado lugar sozinho, hoje eu vou me divertir sozinho, hoje eu vou ficar no meu quarto, eu vou ficar hoje eu quero assistir um filme sozinho, ou seja, você ficar com a sua própria companhia, né? Tirar momentos para dizer, olha, hoje eu vou ficar, vou tirar esse tempo para refletir, para pensar algumas coisas sozinho. Então, desde que seja usado dessa forma, é benéfico. Agora, quando se trata agora do termo solidão, né, quando aí surgem outros aspectos como carência, como suprir necessidades emocionais e afetivas, né? Aí nesse aspecto, né, de que o ser humano ele não é uma ilha, mas ele é um ser social, ele precisa de pessoas, não tem como vivermos de uma forma isolada, tá? Então, nesse aspecto da solidão, então, os solteiros, tá? E os viúvos, né? Têm uma predisposição maior, tá? Nesse aspecto. Acho interessante esse ponto e até gostaria de questionar. É algo que eu já me questionei outras vezes. Acabei de subir uma mensagem aqui do Google Meet dizendo que a chamada termina em 10 minutos. Incrível. Qualquer coisa a Estou vendo gente, aqui também. qualquer coisa a gente entra de novo, corta e tá tudo certo. É, Mas um ponto interessante que eu queria falar era sobre pelo que estamos vivendo hoje em dia. No século XXI, 2022. Eu gostaria, como o senhor mesmo falou, que o estudo da psicologia e da psiquiatria é algo mais recente. Eu gostaria de entender o motivo dele ser um estudo recente. Se é porque as pessoas não tinham problemas, não tinham transtornos antigamente, antes de ser inventada a psicologia ou a psiquiatria, ou se as pessoas elas tinham esses transtornos num grau menor do que nós temos hoje em dia. Eu queria entender por que houve a necessidade de se criar isso. Tem também outra vertente que era a questão da exclusão das pessoas com transtornos, né? Tem essa outra vertente que eu acho que até foi explorada por Michel Foucault na História da Loucura, que ele até comenta sobre o isolamento de pessoas durante a história. Ele fala da época da lepra, né, que ainda era uma doença que afetava as pessoas. E as pessoas tinham os leprosários, onde eles separavam as pessoas, isolavam as pessoas que tinham lepra do resto da sociedade. E nesse mesmo quesito, eles não colocavam só pessoas com lepra, mas também pessoas consideradas loucas, né? Junto das pessoas com lepras. Então era uma espécie de isolamento da sociedade. Então, o que aconteciam com pessoas que tinham transtornos antes do estudo da psicologia? Júnior, e até pegando o gancho, até a ideia do hospital, quando se surgiu a ideia do hospital, foi nessa finalidade, viu? De realmente assim, no aspecto da higienização, né? Olha, nós não queremos essa pessoa doente, essa pessoa diferente, essa pessoa esquisita, então a gente tem que colocar ele num depósito, num determinado lugar que seja afastado do nosso meio, né? Mas houve sim essa época aí tenebrosa, né? De excluir pessoas e colocá-las em determinados lugares, né? Tem um livro, eu não lembro, mas o título é Holocausto Brasileiro, Júnior, que fala sobre os hospitais psiquiátricos e a forma como eles eram utilizados aqui no país, né? Então, houve situações em que pessoas saudáveis, tá? Não tinham transtorno nenhum, mas até como uma forma punitiva de vingança. E aí a gente pode até citar assim, até questões políticas, né? Como nós vamos punir
ou vamos lidar com determinado indivíduo, então se colocava nesses hospitais e aí a pessoa que entrava saudável, fazendo uso de medicações pesadas, então ela adquiria um transtorno. Tá? Então teve esse aspecto da história aí, de que os diferentes, né, os indesejados eram colocados em determinados lugares. Claro que com o tempo, né, a ideia de hospital mudou, né, que aí se transformou num lugar de saúde, de cuidado, mas no início, aliás, a finalidade foi essa. Mas para a gente entender esse processo aí, Júnior, eu acho que uma boa parte da história humana, e aí eu vou agora usar a teologia para a gente entender isso, até, até uma forma distorcida de se ver certas coisas. Então, o que é que acontecia? Ah, quando houve um tempo na história humana que, se o ser humano ficasse doente, então era algo assim, era porque deixou desobedecer a Deus, porque fez algo errado, e nunca se via como algo assim comum, né? Como você me perguntou, certas doenças assim sempre existiram, sim, quando se tinha um conhecimento, né? E aí o advento da ciência, né? E aí propriamente lá no período a, renascentista, aquela época ali do iluminismo, que houve aquela abertura e aquele choque contra a ciência que naquela época era a hegemônica, que era a teologia, o estudo de Deus, né? Então, mas essa visão religiosa que permeou muito tempo da história humana, né? Ela atrasou, se a gente pode dizer assim, muito a questão do conhecimento, tá? Então, no período mesmo da Inquisição, se a gente for citar, né? Então, muita gente que foi colocada assim, foi lançada na fogueira, foi porque contrariou as ideias, contrariou aquele entendimento do que a igreja pensava, né? Então, e aí a justificativa era, não, vamos queimar as bruxas, vamos queimar aqueles que estão discordando da palavra de Deus, na segunda visão da época. Então, foi um período assim, no aspecto do desenvolvimento da ciência, muito negativo e de uma extrema ignorância. Tá? E aí, claro que também, né, o ponto positivo dessa época é que hoje, por exemplo, né, claro que a teologia tinha hegemonia, mas aí ela lançou uma coisa bem interessante, uma semente, de que a partir dela, por exemplo, foi criadas as universidades, né? Então todas as universidades que hoje existem, né, tiveram como esse ponto. A igreja foi quem começou isso, né? Curiosamente, né? Mas a partir da ciência, da teologia, e aí outras ciências foram sendo agregadas, mas esse campo de estudo de conhecimento, como eu disse, curiosamente, a igreja foi quem deu os primeiros passos. E aí, até o termo teologia é uma coisa curiosa, porque o Deus, logia, estudo, na prática, não se tem como conhecer o ser, né, Deus, na sua totalidade. Tá? Então, o que é que nós fazemos? Nós estudamos na medida daquilo que é possível, ou então aquilo que foi revelado acerca dele. Então, nós estudamos mais a revelação de Deus, até aquilo que nós temos conhecimento, do que Deus na sua totalidade, que isso é impossível. Tá? E aí, com a difusão de várias religiões, algo que também, quando a gente trata da questão fé e de crença, que também é algo muito particular, muito subjetivo, tá? E
esse objeto de estudo, Deus, é uma coisa muito complexa também, tá? Então, esse conhecimento religioso, como eu citei agora, retardou bastante, né? E aí, em certo momento, trouxe uma alienação desnecessária, tá? E negativa no aspecto de entender coisas que hoje, com a compreensão que nós temos, tá? A gente pode ficar bem tranquilo e dizer, olha, né? Por que, né? Em determinada época já não se abriu para isso e hoje a gente está vendo que não tem problema nenhum pensar dessa forma, entender dessa forma, não necessariamente estava indo de encontro àquele conhecimento religioso, tá? E então, muitas das enfermidades por exemplo, até hoje, eu vou citar até esse exemplo, a psiquiatria chama de esquizofrenia. O que é a esquizofrenia? É aquele transtorno no qual o indivíduo ele vive uma outra realidade, tá? Então, muitas vezes oposta à nossa. E para ele, essa outra realidade é a verdade dele. Só que esse transtorno chamado esquizofrenia, para a religião, seria a possessão demoníaca, tá? Então, assim, olha assim, um mesmo fenômeno, mas com duas concepções, né? E existem várias outras, né? E, outras discordâncias também, né? E aí, pelo fato do pensamento religioso ter permeado muito a história humana, um período muito grande, tá? Meio que, como eu apontei, né? Quando se trata do conhecimento, porque eu quero ressaltar, não estou entrando no aspecto religioso em si, mas a religião também como uma ciência, até porque existem hoje campos de estudo, né? Não só a teologia, mas existem as ciências da religião, outros campos de conhecimento dentro da própria religião, né? E aí estou aqui explorando o aspecto científico. Então, cientificamente, né, o pensamento religioso retardou bastante, tá? Mas essa ruptura ia acontecer em algum momento, né? Alguém ia questionar um aspecto humano, né? A gente, desde que nós nos entendemos como ser humano, nós somos questionadores, isso é muito bom, né? Esse aspecto nosso. Então, uma hora ou outra, alguém ia questionar e ia começar, né? E aí, uma hora ou outra ia acontecer essa ruptura na história, tá? E então, só para citar também, por exemplo, a psicologia, como profissão, ela tem 62 anos de regulamentação no Brasil, tá? Então, olha só, muito nova, tá? Os Estados Unidos, outros países, ela tem um pouquinho, ela é mais velha um pouquinho, mas também relativamente nova esse campo de saber, né? Que ainda está em construção, né? À medida que o indivíduo vai evoluindo, então isso nos força também a acompanharmos isso, tá? Então, esse aspecto religioso, e aí houve a ruptura, como se construir esse conhecimento também, tá? E aí a gente poderia citar os grandes, os renomados cientistas, né? Na época mesmo, nessa época mesmo de ruptura do pensamento religioso, né? Aí surge Nicolau Copérnico e aí ele já ele causa a primeira, nós chamamos na psicanálise como a primeira ferida narcisística na humanidade, quando ele
ele tira o homem do centro do universo, um pensamento, né, antropocêntrico, né, pensamento religioso, né, como era o centro, e aí ele tira isso e diz que o Sol agora era o centro, tá? O próprio Freud, lá na frente, já citando, já aproveitando o momento, né? Aí também faz mais uma ferida na humanidade, narcisística, a, na humanidade, quando ele diz que o que nos rege é um subconsciente e é algo que nós não temos controle, ou seja, o que nos controla é algo que nós não temos como controlar, tá? E aí vem Darwin para complementar isso, dizendo que, e aí ele, a meu ver, ele também foi injustiçado, porque na sua obra Origem das Espécies, em nenhum momento Darwin cita de que nós descendemos aquela ideia de um macaco, mas ele aponta assim que nós descendemos de um ancestral comum, mas aí em seu livro ele diz que ele não aponta isso como uma coisa também impossível de acontecer, né? E ele fala de que, por exemplo, para a gente afirmar de que isso seja uma verdade mesmo, de que descendemos de um ancestral comum, a- teria que haver milhares e sucessivas evoluções para se constatar isso, né? Então, a ciência foi, né? Foi caminhando, foi sendo construída, né? E, e aí chega um momento na história de que houve a necessidade de dispositivos. E aí, como a gente citou hoje, hospitais psiquiátricos e outros lugares que, em sua origem, no seu começo, não foram pensados com a finalidade no qual eles existem hoje, né? Então, e principalmente os hospitais psiquiátricos, né, que eram verdadeiros depósitos, né? Então, aquela pessoa que não era um consenso, mas o segundo entendimento de alguns. Então, por diversos aspectos, dizem, olha, não tem como esse indivíduo viver mais no nosso meio, então vamos jogá-lo num depósito e lá vamos deixar ele, já que nós não podemos fazer muitas vezes uma coisa mais drástica com ele. Então, e a crítica, e aí eu me lembrei, né? Como eu citei o livro O Holocausto Brasileiro, da jornalista Daniela Arbex, que ela cita isso, a história dos hospitais psiquiátricos brasileiros, e aí a partir esse livro vem contribuir bastante com a luta antimanicomial, né, de a extinção dos hospitais, e aí a criação de outros dispositivos, aí mais recentemente, né, o surgimento do CAPES e outros dispositivos para se dar uma assistência mais humana a esses indivíduos que têm alguns transtornos. Bom, Interessante. E a literatura, ela trabalha muito em cima disso. Por diversas vezes, assim, a gente pode considerar pessoas que utilizaram a criatividade de certa forma, já foram consideradas loucas, né? Mas muitas vezes elas, não sendo loucas necessariamente, às vezes elas só estavam à frente do seu tempo, né? Futuramente elas acabaram se provando como pessoas mais sãs do que a maioria, por assim dizer, verdadeiros gênios, né? E foram vistas como loucas na sua época. Eu não lembro nem qual é o livro exatamente, eu acho que é. Eu não lembro, é um livro da literatura brasileira. Que. Não sei, era. Realmente, não vou lembrar agora. Não vou lembrar agora, mas é um livro da literatura brasileira que envolve isso, que se eu não me engano, o personagem principal, ele tem um manicômio, parece, alguma coisa do tipo, ele tenta tratar os doentes, alguma coisa do tipo, e ele acaba... É o alienista? É, o alienista, esse mesmo. O alienista. Machado de Assis, né? Isso mesmo, isso mesmo. Uhum. E ele, muitas vezes, pela própria sociedade, se eu não me engano, ele é visto como louco, né? E se interna no próprio manicômio, alguma coisa assim. Faz muito tempo que eu li esse livro para um trabalho na escola, mas eu acho que é nesse ponto. E faz total sentido com o que o senhor falou. O Júnior, pegando o ganchinho, né? Pronto. Eu queria citar, pronto,
Pablo Picasso, né? E aí, aquela genialidade dele é fruto de um transtorno, e aí a, a esquizofrenia, enfim, eu não me lembro assim propriamente qual o transtorno dele, mas a genialidade dele é fruto disso, tá? Tem outro, tem outro cara bem interessante na história, e aí que eu queria até citar isso para vocês entenderem até onde Fyodor Dostoiévski, né? Um russo, e aí autor do livro, de muitos livros, um dos mais famosos é Os Irmãos Karamazov. Ele tinha uma coisa interessante, olha, a biografia dele aponta o seguinte, ele só conseguia, ou seja, a criatividade, a inspiração para escrever os livros vinha justamente quando ele estava no período mais miserável da sua vida. Então, qual era a dinâmica de Dostoiévski? Ele estava ali na miséria, no mais, vamos usar a expressão, no fundo do poço, e aí, nesse momento, ele conseguia se inspirar, aí escrevia um livro, escrevia determinado livro, e aí o livro estourava, e aí todo mundo, né? E aí ele conseguia arrecadar uma certa quantia considerável, então ficava aquele período confortável, só que no período confortável a inspiração dele sumia, ele não conseguia escrever. E aí o que que ele fazia, né? Ele arranjava uma forma de se desfazer daqueles bens para voltar ao estado miserável e aí voltar à inspiração, né? E aí, novamente, ele ficava nesse ciclo e aí produziu obras fantásticas, né? Então, é o ser humano. Então, às vezes, vamos dizer assim, determinados transtornos ou comportamentos, né, nem sempre são tão maléficos como nós pensamos, tá? Nossa, eu abri vários leques aqui na minha cabeça pra perguntar várias coisas. Realmente uma pena o nosso tempo ser curto. Porque a gente podia falar por horas, é muita coisa a perguntar. Mas a É. gente vai se manter no quesito mais prático, né? Eu gostaria muito de saber como que se lida com um transtorno, não só sendo uma pessoa que tem um transtorno, mas como que se lida com pessoas que possuem um transtorno no seu meio, seja uma mãe, um pai, um irmão, um amigo, uma namorada, uma esposa. Como que é a melhor forma de lidar? E gostaria que você explorasse dois âmbitos principais, né? Uma vertente em que é possível o auxílio do psicólogo, do psiquiatra, que seja, e um outro ambiente onde esse auxílio não é possível, seja por falta de oportunidade, de falta do financeiro, né? Não tem o dinheiro para pagar um terapeuta ou que não tem um fornecimento gratuito, né? Um fornecimento público de psicólogo. Como que se lida com essas pessoas e como que se lida com esses transtornos no geral nesses dois âmbitos principais? Bom, então, Júnior, eu acho que tudo começa com a questão do aspecto da humanização, tá? E aí a gente tem que lançar logo de primeira, jogar fora a questão de estereótipos, né? Porque a gente imagina muitas vezes assim, alguém que tem transtorno, então ele é limitado, ele está incapacitado, ou seja, não pode fazer mais nada na vida, né? Tem transtornos, sim, né? Que eu diria que eu acho que se encaixaria melhor assim, que restringem a capacidade do indivíduo, mas não necessariamente o invalida de uma forma completa, tá? Então, enquanto aspecto saúde, a gente precisa ter esse entendimento de que alguém que tem um transtorno não significa que a vida, enfim, a vida terminou não, tá? Dependendo do transtorno. E outra questão assim,
lidar, né? E aí quando a gente já entra já pensa e já observa dessa forma, de uma forma humana, tá? As coisas fluem melhor, tá? E aí, né, consequentemente, o ambiente que esse indivíduo esteja vai ser melhor também, né? Porque coisas por exemplo, afeto, carinho, compreensão, né? Coisas muito subjetivas nossas ajudam bastante no tratamento, tá? E, e coisas que não existem remédios em essa parte do afeto, carinho, compreensão, então não tem como substituir essas coisas, tá? Ah, e aí, nesse aspecto humano e nesse aspecto de criar um ambiente o mais favorável possível, né? Mas aí eu quero pontuar isso, depende muito também do transtorno. Enfim, vou voltar àquela ideia do cada caso é um caso, mas eu penso e acredito que quase todos os transtornos, salvo algumas exceções, né, podem ser feitos nessa dinâmica, né, de que o indivíduo possa estar, por exemplo, no seu ambiente familiar, tá? Junto da sua família e recebendo o tratamento necessário e junto do carinho, do afeto, da compreensão, né, que ajudam bastante, tá? Ah, infelizmente, Júnior e Vinícius, assim, o acesso, assim, psicólogo e psiquiatra ainda é uma coisa muito cara, tá? E claro que serviço público tem oferecido, né? O próprio SUS mesmo tem disponibilizado esses profissionais para um acompanhamento, mas eu falo no termo particular, ainda é uma coisa cara, tá? Cara no sentido assim, é um investimento como qualquer outro, né? Então, você paga determinada quantia para uma academia, às vezes para fazer determinado esporte, às vezes você não paga mensalidade, mas aí há necessidade de comprar os equipamentos. Então, assim, é um investimento também, saúde mental, né? Então, às vezes quando as pessoas imaginam assim, por cada sessão com psicólogo eu vou pagar determinado valor, por cada consulta psiquiatra, é um investimento que você vai estar fazendo na saúde mental, tá? E temos que ver dessa forma como importante. E aí, lidar, né? E esse é o foco, a pergunta, né? A pergunta se norteia nesse aspecto e como lidar com isso, né? Eu, eu me lembro que, eu vou citar isso aqui agora, tem uns 15 dias que, se eu não me engano, foi em alguns stories que eu vi no Insta, alguém postando assim, uma paciente que estava em surto, e aí alguns profissionais estavam perto dela, uns ficaram assustados, outros, enfim, se afastaram, aí imediatamente chamaram o médico, e assim, foi louvável a atitude do médico, que ele chegou, já foi conversando, já foi abraçando essa paciente, e aí ele conseguiu acalmá-la, né? Então, quando eu cito estereótipos e mitos, né, que a gente cria, por exemplo, um paciente com esquizofrenia, ele estando com a sua medicação em dia, não traz risco nenhum ele pode surtar ou fazer alguma coisa, né? Existem sim os riscos, mas eles são mínimos, tá? Então, lidar com essa demanda não necessariamente é algo impossível, não, é complicado não, como nós imaginamos, né? Desde que a gente se permita, né, também abrir mão de coisas nossas, como eu disse, como eu citei, estereótipos, mitos, a forma como nós pensamos, como nós
como nós vemos isso daí, né? Então, mas eu acredito que tem que começar desse processo de humanização, de empatia, de não enxergar esses indivíduos como muitas vezes, né, nós escutamos e aí a gente vai reproduzindo, né? Mas eu acho que tem que se permitir mesmo a tentar entender, compreender e da forma mais humana possível, né? E quando eu falo, e aí eu queria também pontuar isso aqui, questão desse aspecto humano, tá? De que todo indivíduo, né? Ele, em algum momento, aliás, em algum momento também, ah, nós, aliás, nenhum de nós também estamos imunes, né? Dependendo de certas situações, às vezes traumáticas, que isso possa nos impactar, possa, né? Então, precisamos também ter entendimento, que muitas vezes poderia ser poderia ser alguém que estaria naquela situação com origem em alguma coisa que naquele momento a pessoa não teve como lidar, que é aquilo que nós chamamos de o que originou aquela situação. Então, tem que se pensar nesse aspecto também, tá? Mas com o avanço de dispositivos, de acesso, né, como eu citei hoje aqui a questão do particular e do público, tá? Então isso, de certa forma, nos ajuda a uma vez por todas, a gente também desmistificar essa questão. Olha, está acontecendo algo meio estranho, eu não estou conseguindo lidar, então já vou procurar ajuda profissional, né? Até porque aquela ideia que se tinha de procurar principalmente psicólogo quando se estava doente, quando se estava fazendo algo esquisito, isso já foi desconstruído. Então, eu gosto sempre, assim, nos pacientes, enfim, dizer para eles o seguinte, de que o psicólogo é aquele profissional que não é que ele vai lhe ajudar a resolver os seus problemas, ou você nunca vai ter problemas, mas ele, na sua neutralidade e com os recursos que ele tem, ele vai lhe orientar, ele vai lhe ajudar a lidar com esse problema da melhor forma possível, tá? Eu também gosto de citar isso, que há um momento em nossa vida que nós podemos ter 20, 30, 40, 50 anos de idade que for, a gente vai se deparar com uma situação que não vai conseguir resolver sozinho. E às vezes, mesmo tendo amigos, mesmo tendo parentes, e aí, por mais que aconselhem, por mais que orientem, vai chegar um momento em que eles não serão suficientes e haverá necessidade de ajuda de um profissional. Não que o profissional, e eu quero destacar isso, vá fazer milagres, tá? Mas como uma pessoa que tem mais recursos, tem acesso a algo a mais, né? Pode ajudar, sim, muito melhor o indivíduo. É verdade que transtornos como depressão, ansiedade, transtornos em geral, eles não têm cura. Então, Júnior, quando eles chegam num estágio realmente assim, né, que pronto, a depressão, por exemplo, ela tem 3 estágios, né? A grave, a moderada, né? E, enfim, a não tão grave, se a gente pode dizer assim. Então, a depressão no seu estado mais grave, mais sério, né? Então, há necessidade de, assim,
o tratamento para o resto da vida, né? Bem como a ansiedade. Mas aí, nesse aspecto assim, né, de se vai ter cura ou não, né? Vai depender muito em que grau esses transtornos estiverem, né? E grau de gravidade eles estiverem, né? Então, se eles estiverem lá no último estágio de ansiedade generalizada e depressão no seu estado mais, então vai haver a necessidade de um acompanhamento para o resto da vida. Queria voltar um pouco na ideia que o Vini falou sobre rotina, que eu acho que o que ele quis falar, o que ele quis dizer sobre rotina nesse aspecto foi sobre ter certos hábitos. A dúvida dele, creio que foi essa. O Vini me corrija se eu estiver errado. Mas se existem certos hábitos durante o seu dia a dia que, quando tomados, trazem um benefício que ajudam a lidar com certos transtornos, né? Porque a gente tem, por exemplo, os diversos benefícios do exercício físico, os diversos benefícios de sair para passear, para caminhar com um amigo ou sozinho mesmo, vivendo a solitude, como o senhor mesmo explicou. Eu acho que foi isso, não foi, Vini, que você quis dizer, né, naquela pergunta lá que você fez? Um pouco também, mas é também sobre a questão da estabilidade, né? Porque às vezes, se, sei lá, se tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, pode ser que a pessoa fique um pouco mais ansiosa, né? Eu acho que é uma pergunta mesmo. Será que a estabilidade na rotina da pessoa, a pessoa conseguir manter uma rotina, será que ela não necessariamente fazer muita coisa, entende? Mas manter uma estabilidade na rotina dela. Será que isso ajuda a ansiedade não ficar muito alta? Ô Vinícius, olha só, viu? E olha, e essa questão da estabilidade, ela gira em torno basicamente daquela necessidade que a gente tem de controlar, tá? Então, é muito evidente isso quando aquele tipo de pessoas que aí tem tudo certinho, agenda tal, os compromissos, ou seja, né, tem uma isso esconde muitas vezes isso, essa necessidade de controle, tá? Mas aí para não complicar muito, vamos lá, né? Vou começar a pegar um gancho no que o Júnior disse, assim, por exemplo, atividade física, para mim, é o melhor remédio para qualquer tipo de transtorno, né? E assim, não só no transtorno, mas para a nossa saúde em si, né? Então, independente se você está bem ou não, faça alguma atividade física, tá? Atividades prazerosas, enfim, lazer, né? Quando muita gente que acha, eu vou perder tempo de estar numa praia, eu vou perder tempo de estar uma roda de amigos conversando horas e horas. Não, não é perder tempo, mas é um aspecto muito benéfico essa questão aí. Aí desenvolve o lado da socialização, da interação, por que não dizer assim, a troca de experiências que é construída nesse momento, por exemplo, como eu citei, da conversa entre amigos, enfim, então, um aspecto muito benéfico, né? Outro tipo de hobbies ou atividades, pronto, ler um livro, assistir a sua série preferida, então, a, tudo isso contribui de uma forma benéfica para a nossa saúde, tá? E, mas a questão, Vini, é o seguinte, a, não estou dizendo, por exemplo, que a organização, né, de que você não ser imprevisível, por exemplo, que isso necessariamente não é uma coisa ruim, mas sim uma coisa louvável, né? Só que a questão que eu queria frisar nesse momento é assim, quando a coisa é muito rígida, é muito certinha, então quase sempre isso já dá um indício de que tem alguma coisa estranha acontecendo, né? Ah, quando você citou a questão
várias atividades, essas coisas. Então, assim, quando uma coisa é você dizer, uma coisa é você pensar e a dinâmica foi essa. Eu estou fazendo muitas atividades e todas elas são prazerosas, todas elas se encaixam, todas elas são proveitosas para minha vida e não me sugam, não me sufocam, ou seja, elas de certa forma contribuem para que eu viva. Aí é um aspecto diferente. Mas quando a minha motivação é apenas dizer assim, olha, eu faço 10 coisas ao mesmo tempo e a satisfação em si não está longe desse aspecto que eu mencionei agora de bem-estar, de realização, de gratificação. Então, é um indício de que a pessoa é uma pessoa que faz muitas atividades, mas está perdendo foco nela, né? Então, né? Então vai muito isso, a motivação e a atenção com que fazemos determinadas coisas, tá? E então, necessariamente, né? Eu acho que uma autoanálise, uma crítica que é possível a cada um de nós fazermos, né? E analisarmos, olha, determinada coisa, ou a minha vida, ou a gente fazer essa reflexão, né? As coisas que eu estou fazendo, a forma como eu estou vivendo, se isso realmente está sendo saudável, está sendo realizadora, está me trazendo bem-estar. Então, vai perpassar muito por esses questionamentos, para a gente ter uma ideia do que a raiz e o fundamento das coisas que, né, fazemos. Né? Por que fazemos o que fazemos? Eu acho que é um questionamento bem interessante para a gente entender. E aí, a resposta que conseguimos dar a isso vai determinar se não tem nada a ver, mas pode ser também um indício de um transtorno. Tá? Interessante, Uhum. interessante. Eu estamos já no nosso, na nossa deadline, né? No nosso limite de tempo, mas eu queria finalizar com uma pergunta só. Eu acho que é uma pergunta importante, que vale a pena ser respondida. Qual é a relação de transtornos mentais com o uso de drogas, entorpecentes, ansiolíticos e etc? Seja, sei lá, cafeína, outras drogas não lícitas, como por exemplo o uso da cannabis, talvez cocaína, outras drogas mais pesadas. E não só isso também, queria colocar também o uso das redes sociais nesse balaio. Qual o efeito que causa todas essas coisas? Eu dei uma lida já, ouvi sobre outras coisas, a questão dos vícios e tudo mais, sobre toda essa questão de dopamina no cérebro e como que o seu sistema que envolve a dopamina, se ele tiver meio bugado, por assim dizer, vamos usar um termo da computação, né? Um termo se ele tiver com problemas, se ele for disfuncional, acho que essa palavra é melhor para todo mundo entender. Se o seu sistema dopaminérgico for disfuncional, no geral, como que isso pode afetar a sua saúde mental e também como isso pode afetar um possível transtorno mental que você tenha a desenvolver, né? Não só essa disfunção desse sistema, mas como também o uso excessivo de redes sociais e o uso excessivo de algumas drogas, lícitas ou não lícitas. Para finalizar. Então, tudo vai começar daqui, Júnior, de onde eu vou falar agora, do nosso, e a ciência chama o nosso sistema de recompensa, né? E foi o termo que eu usei no nosso sistema mesolímbico, aqui ali na área da amígdala, enfim, tálamo, aquela região ali. A dinâmica é muito parecida para tudo isso que você falou, Júnior. Aí eu vou explicar, eu vou esclarecer. Por exemplo, o nosso cérebro, pronto, como é que ele entende assim? Justamente, como é que ele entende para ele, né? Olha, droga, vícios,
toda essa compulsividade, aquilo que gera prazer, enfim. Então, tudo isso para o cérebro, basicamente, é a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, gente que tem vício em chocolate, né? Ah, eu adoro como muito chocolate, ou seja, então existe uma substância no chocolate que justamente ela age nessa região aí. Por isso que a gente tem aquela sensação de, poxa, muito prazeroso o consumo do chocolate. A droga também tem uma substância que tem um encontro nessa região. E por aí vai. Tudo aquilo que, vamos dizer assim, nos vicia, que nos controla, que já perdemos o controle de dizer aquele não, então vai existe alguma substância que vai agir diretamente nessa questão da região nossa de recompensa, de prazer, tá? E aí, Júnior, a questão, como você citou, da dopamina, realmente, assim, é prejudicial porque a, aquela descarga de dopamina, né, o neurotransmissor. Então, assim, como é que o nosso corpo funciona? Então, a cada descarga tem que ter uma compensação. Então, assim, vai haver aquela descarga, e aí, naquele primeiro momento, a gente, né, a, gosta, e aí tem aquele contato, já se gera o prazer, só que o corpo vai gerando descargas maiores, tá? E aí, aquilo que a cada descarga dessa, e aí vai causando essa disfuncionalidade, né? Porque o corpo, ou seja, o sistema, o nosso sistema imunológico, enfim, o nosso sistema biológico vai ter que, de alguma forma, achar uma compensação para isso. E aí chega um momento que dentro do nosso corpo já é impossível, e aí tem essa compensação externa. Por isso que no fenômeno da abstinência, do efeito rebote, né? Então se precisa externamente de doses muito maiores, tá? Então, seja de drogas, seja da bebida, a questão, pronto, da compulsividade, seja no aspecto da alimentação. Por exemplo, a compulsividade por comprar, né? Então, a pessoa cada vez mais vai comprando muito mais, e aí, sem a necessidade específica, eu compro porque vou usar. Não, o que vai compensar, o que vai preencher é quanto mais eu comprar, tá? E a comida também, quando eu tô, aí eu vou apontar, quando eu tô ansioso e aí me dá vontade de comer mais, ou seja, a comida vai preencher esse espaço de compensação que o corpo chega no momento que ele não consegue mais, tá? Então, quando eu falo dessa questão de não conseguir mais, é no exato momento que a gente não consegue dizer mais não para aquilo. O não já é impossível, já está fora do controle, tá? Tem coisas que a gente vai experimentar e a gente consegue. Opa, isso aqui eu consigo ter um limite, mas tem outras coisas, né? E principalmente quando existe uma substância que desencadeia algo nessa região que, como eu mencionei agora, do nosso sistema de recompensas, então é complicado. E aí, e principalmente quando a ação vai se transformando em hábito, e do hábito vai para o comportamento. Então, quando a coisa fica bem enraizada, e vai chegar nesse ponto da necessidade de um tratamento, tá? Então, o Júnior citou aí essa questão das drogas lícitas e ilícitas, né? A gente tem que saber que toda medicação também é uma droga, claro que uma droga lícita, né? Então, é liberada, governo, as agências de saúde, enfim, depois de estudos, então libera aquele tipo de droga para
para finalidade medicamentosa, né? Foi citada a questão da cannabis, a maconha, né? Até que ponto ela pode ser usada como uso medicinal, né? Já existem estudos que para dirimir os efeitos do Alzheimer, né? E outros tipos de demência, a maconha, a cannabis tem funcionado de uma forma com resultados satisfatórios, enfim. Então, vai depender muito dessa questão, né? Do que nós consumimos, ou enfim, que temos acesso, e como isso vai afetar o nosso sistema de recompensa. Tá? E se isso vai chegar no ponto de nos dominar, se tornar algo que exija um tratamento, tá? E como uma vez enraizado, não tem como, às vezes, as nossas simples vontades sair disso, não. Aí há necessidade, sim, de um tratamento, tá? E é assim é assim, necessariamente, de uma forma bem simplista, que começam, vamos, propriamente, os nossos vícios, tá? E coisas que fogem do nosso controle, tá? Então, mas frisando e ressaltando, como eu disse, para o cérebro, não importa se o vício seja de droga, bebida, chocolate, roupa, ou qualquer outra situação, para ele a dinâmica é a mesma. A questão é agora sim para nós, né, de que tipo de vício, como ele se desencadeia de uma forma externa, mas é assim que o cérebro interpreta. Desde que isso vá gerando prazer, né, vá nessa região do sistema de recompensa, e aí o cérebro cada vez mais vai mandando mais descarga, e aí vai haver necessidade de compensações, e aí chega um momento que não tem como compensar com o nosso sistema, e aí é o entendimento que nós temos que a dosagem externa tem que ser cada vez maior, né? E essa dinâmica do consumo, né? Do consumo e o agravamento e tendo como consequências transtornos, né? E o agravamento de alguns, né? E o surgimento de outros. Tá? Então, por isso que esse entendimento ele nos ajuda a pensarmos e refletirmos, porque é tão difícil, né, as pessoas por conta própria, né, se libertarem, deixarem determinados hábitos e hábitos danosos e nocivos. Interessante, interessante. Muito. Essa questão do cérebro, né, não compreender a diferença entre os estímulos. O estímulo é só o estímulo, independente da fonte dele, né? Eu acho isso uma questão interessante sobre o quanto que o nosso cérebro realmente é inteligente e não se tem mais a ver com a consciência de fato do que o nosso cérebro realmente captar as nuances da vida, ou se é a gente que com a nossa consciência consegue entender que um tipo de droga é completamente diferente de outro tipo de droga. Mas é interessante saber que o cérebro não sabe diferenciar isso. Vini, você quer perguntar mais alguma coisa? Ah, poxa, acho que agora se eu fosse perguntar algo, daria um tempão aqui pra Eita. Então, a mais de episódio. pronto. O próximo episódio com o pastor Alex já tá confirmado. Então, para. Não, eu tô à disposição, viu? Perfeito. Eu tô à disposição, viu? Então, tranquilo, pastor Alex, por favor, diga aos ouvintes onde eles podem te encontrar, nas suas redes sociais, ou se eles podem também fazerem consultas com o senhor, se for o caso. Como é que funciona o processo? Pronto, então, né? As minhas redes sociais, né? O meu Instagram é @alexferreira_c, tá? E o Facebook Alex Ferreira. A questão de
atendimento, né? No momento eu não estou fazendo atendimento particular, estou apenas no serviço público, tá? Mas aí qualquer coisa estou à disposição, né? Para a gente fazer aquele atendimento breve e encaminhamento, coisa do tipo. Enfim, eu estou à disposição para ajudar, né? Naquilo que for possível, tá? Então, as minhas redes sociais não são privadas, tá? São abertas, então tá lá. Quem quiser mandar mensagem, entrar em contato e se tornar seguidor, né? Claro que esse não é o objetivo, tá? E, bom, estou à disposição aí, tá? Aqueles que necessitarem, né? E quiserem apenas conversar também, né? Tirar dúvidas. Então, necessariamente eu estou assim, à disposição, tá? Tudo certo, tudo certo. Vini, se despede do pessoal, por favor. Então, pessoal, obrigado por assistirem até agora. Alex, muito obrigado por ter participado. Foi um papo muito legal. Tenho certeza que o Kleber também concorda. Concordo plenamente. É isso. Bem, Certo. chegou a hora. Então, Pastor Alex, muito obrigado. Pessoal, agradeço aí a atenção de vocês, a presença de vocês que estão ouvindo agora. Nós nos vemos no próximo episódio. Deixa aí o seu like no YouTube, deixa aí o comentário, cara, que tenho certeza que muitos de vocês que ouvem os ouvintes do LaCast são inteligentíssimos. Eu passaria até pior, que concordou comigo. Os ouvintes do LaCast são inteligentíssimos, então com certeza vocês pensaram em nuances que a gente não trouxe pra cá, não porque a gente não pensou necessariamente, mas por causa do tempo também. Mas ainda assim, é um prazer tê-los aqui. Muito obrigado a vocês, muito obrigado, Pastor Alex, por ter aceitado o Eu que convite. agradeço. É uma honra, de Muito fato. honrada. E é isso, pessoal. Comentem aí o que vocês acharam, comentem coisas interessantes, deixem um like e aproveitem, né, acima de tudo. Vão lá seguir o Pastor Alex nas redes sociais pra gente fazer ele se tornar aí um psicólogo famoso no Instagram, né? Vai fazer as coisas. Tem que. Não pode também, né? Vamos ajudar o cara. Mas é isso. Muito obrigado a você e nós nos vemos no próximo episódio. Até a próxima, meus caros. Sim. Obrigado, Vini, também, né? Pela presença. Claro. Eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.